Tu acha que o Zai conseguiu ficar famoso fazendo tudo que o cliente pediu? Tu acha que o Zai ficou famoso e conseguiu criar essa reputação dele na arquitetura, que é uma reputação internacional? Tu acha que ele conseguiu esses super projetos, esses super clientes, fazendo o que dava na telha de cada um da equipe? Não, eles têm uma arquitetura autoral que é do Zai, e o arquiteto que entrar no escritório deles hoje para trabalhar vai ter que se adequar à arquitetura do Zai. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. Galera, o tema de hoje é o pilar central de um negócio lucrativo na arquitetura. Qual é o pilar central? Eu realmente acredito que um negócio lucrativo na arquitetura tem muitos pilares, tá? Tem muitos pilares. Quando eu falo do pilar central, eu não quero dizer que somente ele vai segurar o negócio sozinho, mas é o pilar que é o coração do negócio. É nesse sentido, tá? Eu sei que se alguém é craque em estruturas aí, vai dizer que é possível a coisa ficar em pé e muito bem sem um pilar central. Tudo bem, isso foi o que me veio à mente agora, depois que eu escrevi esse título. Mas deixamos isso de lado, tá? O que importa é, existe um pilar que vem antes de todos os outros. Um negócio na arquitetura precisa de muitos pilares, né? Existe o pilar da equipe, existe o pilar da gestão, e existe o pilar do marketing. São todos esses pilares. Isso é super importante, mas tem um que é o coração do negócio, é a fundação, que se tu não tiver ele, todos os outros não vai ter sentido. Não adianta tu ter uma excelente gestão, não adianta ter uma excelente equipe, não adianta tu ter um excelente marketing. Se tu não tiver esse pilar, nada vai fazer sentido. O que não é esse pilar? Esse pilar não é uma receitinha de bolo que a gente resolve rapidinho. Não é um truquezinho, um hackzinho que a gente improvisa para aumentar as vendas. Não é isso. Não é alguma coisa que não é uma contratação espetacular que vai fazer com que a gente, de uma hora para outra, deixe o nosso negócio verdadeiramente sustentável a longo prazo. Não é isso. Mas sim é o fundamento, tá? É o fundamento da arquitetura. E o fundamento da arquitetura é o projeto. O pilar central que vai deixar o teu negócio de pé é a tua arquitetura autoral. Principalmente se tu vai focar em alto padrão, principalmente se tu vai te focar como um escritório criativo em projetos. O escritório criativo em projetos, ele é mais lucrativo, porque a criação não é uma questão matemática. Não é como fazer um detalhamento para uma obra. Existe a parte do detalhamento de obra que é criativo, mas existe a parte do detalhamento de uma obra que ela é operacional. A parte criativa tem muito valor, mas a parte operacional ou funciona ou não funciona. Ou aquele desenho está na escala correta ou não está, ou está obedecendo as regras de desenho e graficação ou não está, ou o selo está corretamente preenchido ou não está. Vários escritórios que fazem a criação, fazem um conceito de um projeto. E depois que esse escritório faz a criação, eles definem tudo que é importante do projeto, depois eles contratam outros escritórios para fazer a implementação desses projetos. É como se fosse um modelo de franquia, tá? Não é exatamente, mas é como se fosse. O princípio é esse. Existe alguém que cria um negócio e consegue fazer com que todo aquele negócio seja super lucrativo, ele funcione de verdade. Depois que aquele modelo foi consolidado e foi validado, ele vai criando réplicas para os outros conseguirem administrar e conseguirem desenvolver, tocar adiante, tá? Esse é o modelo de franquia. E quem é que fica com os maiores valores, que tem os maiores ganhos, onde é que está o verdadeiro lucro? É quem criou o negócio.
Então a parte criativa sempre é a mais lucrativa quando se acerta. Isso eu constatei através de observações. Os principais escritórios no mundo, eles são criativos. Os escritórios mais famosos do mundo são criativos. Cada vez que eu publico as minhas criações, a parte criativa dos meus projetos, maior a repercussão. Mais e-mails começam a chegar na minha caixa querendo orçamentos de projeto. Quanto mais criativo eu me posiciono, mais eu consigo me distanciar do preço padrão e mais eu consigo trabalhar com um preço que está acima do padrão, que está voando mais alto que o padrão, que está no alto padrão. Só que tipo de cliente consegue pagar esse valor diferenciado? Que tipo de cliente vai conseguir pagar um valor que está acima do padrão? É o cliente de alto padrão. Quando tu faz projetos de alto padrão, tu consegue ter um orgulho maior do teu trabalho, né? Ele fica mais bonito, assim. Em geral, um projeto de alto padrão, ele é mais imponente. Em geral, ele tem uma repercussão maior, ele viraliza maior, ele tem um poder de viralizar maior, né? Poder viral maior, assim, viral no bom sentido, né? De ele se propaga naturalmente, tem mídia espontânea. Ele é mais facilmente compartilhado. Um projeto de alto padrão, ele impressiona, ele impacta mais, né? Porque ele está fora do comum. Ele está realmente fora do comum. É exatamente isso. Que expressão incrível. É algo fora do comum. Ontem eu botei um videozinho no meu stories que eu achei incrível, tá? É um cachorro que estava sendo treinado para pular em cima das costas do treinador ou sei lá de quem fosse. E tinha que escalar uma árvore e pegar uma coisa muito alta. E eu fiquei pensando, né? Aquilo foi super desafiante pro cachorro, super desafiante pro treinador. E é para conseguir alguma coisa que está completamente fora do comum. E com certeza aquele foi um vídeo que viralizou e as pessoas acabam fazendo memes na internet e colocam esses memes porque viralizam e eles ganham audiência, ganham engajamento com isso. Ok, e qual é o desafio? Qual que é a moral da história? A moral é, as pessoas gostam do que é diferente. As pessoas gostam do que é fora do comum. Só que para tu conseguir alguma coisa fora do comum, como aquele cachorro conseguiu, tem que dar uma ralada maior, teve muito treinamento e teve muita disciplina. O cachorro, ele para conseguir uma tal façanha, que é muito milimétrico que ele consegue, tá muito no limite das suas potencialidades, assim. Na verdade, ele esticou bastante esses limites, né? Ele teve muito treinamento. E para a gente conseguir masterizar a nossa performance, os nossos resultados, a gente vai ter que ser necessário um foco maior e uma dedicação maior. E se alguém está imaginando que entrar no alto padrão basta fazer 3 posts e botar no Instagram e ficar esperando que vai vir um super cliente, não é. Não é por aí. Porque é da mesma maneira que aquele cachorrinho lá, ele não ficou 5 minutos tentando e depois já deu tudo certo. Não, acho que ele pratica aquilo há muito tempo. Então ele começou primeiro fazendo uma parte menor do exercício, depois foi fazendo uma parte maior, uma parte mais longa, foi aprimorando cada técnica, até que conseguiu dar um super salto. E a mesma coisa acontece com profissionais e pessoas de alta performance. É uma questão de tempo e dedicação. O tempo é um fator importante, mas quando eu falo tempo, não significa que a gente não tenha resultados intermediários. Claro que a gente tem. A gente vai ter, sim, resultados intermediários. A gente tem pequenas vitórias antes da grande vitória. Isso sim, com toda certeza, tá? E essas pequenas vitórias, a gente tem que saber valorizar. O que são essas pequenas vitórias? A gente faz um projeto bacana, coloca na internet e tem um elogio de alguém, um elogio de um familiar, um elogio de um amigo, de uma amiga. Isso é uma pequena vitória. Isso é um sinal que tu tá fazendo a coisa certa. Ah, mas Leonardo, eu quero um cliente, Leonardo. A minha amiga é minha amiga, ela sempre vai elogiar. Não vai sempre elogiar, às vezes ela não elogia. Então, é um sinal que tu tá indo pro caminho certo. Tá fazendo um trabalho legal, alguém comenta, e só pela maneira que a pessoa comentou, tu já consegue sacar se aquilo tá indo pro caminho certo ou não. E conforme tu vai fazendo isso com consistência e com técnica, tu vai começar a colher teus resultados. A coisa vai começar a andar. Aquilo vai começar a dar certo. Isso é mega importante. Essa consciência, né? Da gente entender o processo. E vai ter momentos
em que tu vai estar na tua jornada e o teu projeto que tu está pensando vai demorar mais tempo para fazer do que era para acontecer, seja com cliente ou sem cliente. Às vezes o cliente vai mudar totalmente a direção do negócio. Isso faz parte, às vezes não o cliente, mas às vezes a situação, a condição mudou. Eu já tive projetos que tudo em ordem, cliente show de bola, maravilhoso, só que de repente tem uma questão da prefeitura. É um impasse que a gente não sabia que existia. Nem era da prefeitura exatamente, era da aeronáutica, que tinha que pedir uma autorização especial para a aeronáutica. A gente, na época, ninguém estava habituado com isso, foi algo inesperado. Era só uma casa baixinha, de 2 andares. Por que isso tem a ver com a aeronáutica, né? Mas Porto Alegre tem suas características, suas loucuras, seus desafios próprios. Porque a casa era numa região um pouco mais alta da cidade e a aeronáutica resolveu que precisava ter uma aprovação especial e aquilo deixava a arquitetura super limitada, quase que inviabilizava, né, a construção. E aquilo demorou meses, demorou acho que uns 6 meses para mais, para conseguir se resolver. E aquilo dá um balde de água fria, atrasa tudo. E aí o que se faz? Tu encara a bronca. E depois que tu encara essa bronca toda, o que aconteceu? Foi bom ou foi ruim para mim? Foi ruim se eu pensar a curto prazo. E o que eu ganhei com isso? Eu aprendi muito. E esse aprendizado eu comecei a botar nas minhas propostas. Depois daquele momento, eu comecei a botar uma cláusula nas propostas, nos meus contratos, que aquele tipo de serviço não estaria incluso. Eu comecei a ficar mais atento que existe outros stakeholders, né, que é uma expressão em inglês que se fala que é outros possíveis envolvidos num processo de um projeto, ou outras possíveis partes que podem interferir num projeto que a gente às vezes não espera. O arquiteto iniciante, ele na cabeça dele, ele só tem que agradar o cliente. O arquiteto que já tem uma experiência um pouco maior, ele sabe que além de agradar o cliente, ele tem que também convencer a prefeitura que está tudo em ordem. Tem que comprovar para a prefeitura que está tudo em ordem, não convencer, tem que comprovar. O arquiteto que já está mais experiente ainda, ele sabe que às vezes pode ter problema com a vizinhança, que pode ter problema com órgão ambiental, que às vezes pode ter problema com a aeronáutica, como eu já falei, lá no Quinto Comar, né, em Porto Alegre. Tinha que mandar aprovação no Sindacta 2, lá em Curitiba. Era uma aprovação bem complexa. Arquitetos bastante experientes, às vezes sabem que pode ter algum problema no solo do projeto, e se lá teria um poço de gasolina naquele terreno. E aquele terreno está com um solo contaminado. Então, quando o cara já vai vivendo e vai vivenciando vários problemas, o cara já fica calejado, o cara já fica preparado. E fornecedores é um problema muito comum em esquadrias, principalmente de alto padrão. Essas esquadrias novas, assim, que são grandes formatos, né, que tá cada vez o pessoal está começando a querer usar mais agora, mas são poucos fornecedores que têm esse tipo de esquadrias. Tem muita desinformação e tem gente vendendo gato por lebre. E também tem outros fornecedores que conseguem uma parceria, começam a importar um perfil ou começam a vender um perfil. E daí eles começam a vender aquelas esquadrias que são super caras, começam a vender com preço muito competitivo. E daí eles não calculam direito o fluxo de caixa, eles acham que aquilo é fácil de instalar, só que aquilo é muito mais complicado. O transporte, eles achavam que conseguiam fazer o transporte e a instalação do mesmo jeito que fazia a esquadria normal, mas não, é tudo mais difícil, mais demorado, mais caro. E aquilo acaba impactando o caixa da empresa e aí a empresa quebra. Já tive fornecedores de esquadria que quebraram no meio de um projeto, no meio de uma obra. Entregaram metade, outra metade deixou o cliente de saia justa, deixou o cliente mal na foto, tá? E isso, de vez em quando eu ouvi essas histórias, só que nunca tinha vivenciado. E o cara já vivencia. E aí o que o cara aprende? Eu aprendo que agora eu tenho que sempre indicar os melhores fornecedores para o meu cliente. É um pouco mais caro para o cliente, sim, mas é a segurança, né? É a segurança que a coisa vai ser entregue. Porque às vezes o barato é bom, só que às vezes o barato não chega,
né? Então, se o barato não chegou na obra, não foi entregue, daí ele ficou caro, né? E o pilar central de um negócio lucrativo na arquitetura é a criação, é a arquitetura autoral, é o teu nome, é a tua assinatura que tu vai estar construindo. O Foster é famoso porque todo mundo conhece o Foster. Daí, quando alguém fala Foster, todo mundo já tem uma imagem daquela arquitetura high-tech dele. Ninguém está imaginando um chalezinho antigo. Ninguém está imaginando um prédio neoclássico. Ninguém imagina uma arquitetura com cara de Gaudí quando pensa em Foster. E quando alguém fala Gaudí, todo mundo imagina uma arquitetura com cara de Gaudí. E quando alguém fala MK27 ou Márcio Kogan, todo mundo já sabe o tipo de arquitetura que tá vindo em mente. Que é uma arquitetura com uma rigidez formal impecável. Eles têm uma obsessão formal. É uma obsessão formal em cada nível, em cada pequeno detalhe do projeto. E quanto mais tu começa a observar, e daí tu começa a fazer aquele jogo dos 7 erros. Conhece o jogo dos 7 erros? Tu começa a procurar defeitos e erros no projeto. E nas fotos. E na obra. E na concepção. E em tudo. E tu começa a procurar e não acha. E daí tu começa a ver o que esse pessoal toma de manhã, que esse trabalho tão perfeito, né? Eles têm uma cultura no escritório de querer sempre fazer projetos super conceituais e custe o que custar. Como é que eu sei disso? Eu nunca convivi tanto com eles, mas eu trabalhei no escritório na Itália que vivia essa cultura e pelo comportamento do escritório eu vejo que é uma cultura muito similar. No escritório que eu trabalhei na Itália, não que eu trabalho hoje, não com os escritórios com os quais eu trabalho hoje na Inglaterra, mas com os que eu trabalhei na Itália, eles têm uma cultura de obsessão pela forma, a ponto de querer mudar a opinião do cliente sobre o que ele pensa, entendeu? Eles querem convencer o cliente, eles querem reeducar o cliente a esse nível. Isso é fácil? Não, é trabalhoso, que nem um cachorrinho que dá aquele super pulo que eu contei a história antes. Que tem que treinar, tem muito treino, tem muita dedicação para isso. É um trabalho maior, tem que fazer reuniões com o cliente, tem que aguentar, superar a resistência do cliente. Mas, quando tu consegue, é recompensador. Tu acha que o Isai conseguiu ficar famoso fazendo tudo que o cliente pediu? Tu acha que o Isai ficou famoso e conseguiu criar essa reputação dele na arquitetura, que é uma reputação internacional? Tu acha que ele conseguiu esses super projetos, esses super clientes, fazendo o que dava na telha de cada um da equipe? Não, eles têm uma arquitetura autoral que é do Isai, e o arquiteto que entrar no escritório deles hoje para trabalhar vai ter que se adequar à arquitetura do Isai. É claro que as pessoas, com o tempo, acabam, principalmente com o fluxo de pessoas e trazendo pessoas novas, né? Escritórios extremamente criativos adoram contratar arquitetos de estrangeiros, porque isso vai deixando cada vez mais rico, vai deixando cada vez mais rica a experiência de projetos do escritório. Então, quando tu contrata um arquiteto japonês para o teu escritório, tu tem a tua linha autoral, sim. Mas tu vai somar toda aquela experiência do arquiteto japonês para a tua linha de projetos. Então, é bom tu ter uma direção, um direcionamento, sim, é imprescindível. Só que também é bom tu ter aquela tua linha flexível e estar aberto às novas opiniões também. Isso vai fazer o quê? Vai fazer tu descaracterizar a tua arquitetura autoral? Não. Não é para descaracterizar, mas é sim para fazer a nova versão da tua arquitetura autoral. Porque talvez tenha a arquitetura Mader, né? No meu caso, a arquitetura Mader 2016. Depois tem a arquitetura Mader 2017. Depois tem a arquitetura Mader 2018. Depois tem a arquitetura Mader 2019, 2020. Então, em 2021, é para ser melhor que a 2020. E por aí vai. Mas tem um direcionamento. Leonardo, eu estou descontente com o que eu trabalho hoje. Eu posso mudar radicalmente? Claro que pode. Pode sim, não tem problema nenhum. É fácil mudar radicalmente? Não, não é. Eu já mudei de país
de país algumas vezes, né? Já morei na Itália, morei na Inglaterra, morei no Brasil, voltei para Inglaterra, né? Em algum momento vou voltar para o Brasil. E aí, é fácil mudar de país? Não, não é. Não é nada fácil. E o que significa isso? Significa que é o momento da tua vida. Cada momento tu tá querendo uma coisa nova. Depende do que tu tá buscando. E esse momento é muito parecido com como tu vai levar a tua arquitetura. Às vezes tu tá numa vibe de querer explorar muito iluminação, luminotécnico, tá explorando o jardim da tua arquitetura, trazendo verde. Tu quer explorar elementos naturais, e tu vai para essa linha. Depois tu vai para uma outra linha, que é de querer trazer uma arquitetura internacional, de tentar trazer elementos escandinavos, italianos para a tua arquitetura. Depois tu está numa outra linha de querer resgatar o clássico brasileiro, fazendo uma releitura. Depois tu está numa outra linha que é de tentar explorar um pouco mais o industrial, uma estética industrial, uma estética que é um pouco mais econômica, mais barata, mais simples de executar. Quem gosta de trabalhar com arquitetura industrial, eu diria que é incrível, tá? Porque a arquitetura com essa estética industrial, ela é super simples de executar, né? Porque basicamente tu bota um cano pendurado no teto e tá pronto. Né? E se ele tá torto, tá bonito. O jeito que tiver natural, tu gruda. Tu vai pegar o suporte mais feio que tem, tu vai grudar o suporte ali, deixa o parafusão, cada um tem uma estética, né? O que tu quiser botar, fica. É super barato, tu não tem que esconder nada, do jeito que tá, fica. É muito simples, né? E pro cliente ele vai adorar porque é mais barato, entendeu? E tá na moda, tá super na moda. Aqui na Inglaterra, quando eu cheguei, há um tempão atrás, eu vi que o pessoal usava muito essa estética. Depois, aquele coworking famoso, né, WeWork, começou a retrabalhar isso, misturando essa estética industrial com esse despojado, assim, que vai colocando cada poltrona de um tecido diferente, de um jeito diferente. Meus amigos do interior do estado, né, do Rio Grande do Sul, eles chamam um de cada pelo, né? É como se fosse cavalos, né? Aqueles cavalos que tem um cavalo que é marrom, um cavalo que é preto, um cavalo que é branco, um cavalo que é marrom com branco, outro que é preto e branco. Então, cada cavalo, um de cada pelo. Todos os cavalos são muito diferentes um do outro. E no mobiliário, em geral, o que a arquitetura mais clássica não, mas algum tipo de arquitetura faz, às vezes a arquitetura italiana, né, que ela tenta ser mais minimalista, ela tenta minimizar os materiais. E essa arquitetura com a estética WeWork, assim, ó, tu vai comprar uma cadeira, tá em promoção aquela cadeira vermelha, com encosto alto, compra essa. Do lado tu vai botar, tem uma azul, encosto baixo, compra essa. Depois tem um puff verde, com um material totalmente diferente, compra esse. São três peças que não combinam entre si. É uma de cada pelo, né? Uma é antiga, a outra é moderna, e a outra é estampada. São três coisas, nada a ver uma coisa com a outra. E daí tu põe os três no mesmo ambiente, com um monte de toda a tubulação elétrica aparente, e é isso. Começa, né, tu põe um tapete velho no meio e todas as imperfeições das paredes, da tua estrutura, tu mostra, tu tira o reboco de algumas paredes e o que ficar, ficou, sabe? Porque tirar reboco é fácil. É muito mais barato tu tirar o reboco do que tu botar o reboco. E o que tiver ali atrás é o que vai ser, é o que vai ficar. Então essa é uma estética que está muito forte na Inglaterra. E por que ela é forte? Porque os ingleses, eles são os pais do capitalismo, né? Eles inventaram aqui, fizeram a Revolução Industrial, né? A Revolution, que é a Revolução Industrial, eles fizeram, então mudou tudo, né? E com isso reafirmou como os líderes do capitalismo e depois eles também, né? Essa liderança acabou indo para os Estados Unidos, que quem educou os Estados Unidos foram os ingleses, né? Então, os Estados Unidos, que é uma mega potência mundial, teve educação inglesa. Então, o berço mesmo de todo o capitalismo é a Inglaterra. E aqui a gente percebe que eles têm essa cultura, esse mindset de enxergar a oportunidade de fazer dinheiro. E é uma oportunidade gigante criar uma estética que seja super barata de construir e dizer que isso é bonito. Né? Então, isso é uma super sacada de marketing.
Então, os cafés mais moderninhos começaram a fazer isso. Depois, os restaurantes mais moderninhos começaram a fazer isso. E tu vai num Jamie Oliver, aqui na Inglaterra, eles também têm essa estética toda mais descontraída, né? Cada cadeira é uma cadeira diferente. E vende mais caro, entendeu? É mais barato de construir e mais caro de tu frequentar. Enquanto aquela estética italiana, aquele minimalismo italiano, aquilo é super sofisticado, super caro. Então aquilo é super caro. E aquela janelinha, né, que é toda quadradinha assim, parece aquelas janelas industriais, toda quadriculada, não é que nem essa daqui, mas é uma que tem cada vidro, deve ter uns 30 por 30 mais ou menos, centímetros. Aquela janela é da época industrial, então cada vidro, um vidro pequeno é muito mais barato de tu comprar vários vidros pequenos, porque ele é um vidro fino, do que tu comprar um vidro gigante jumbo. Quanto mais a arquitetura foi para aquela linha sofisticada, que eu acabo trabalhando mais, que é grandes esquadrias, um belo mobiliário chique e tal, grandes extensões, tudo um pouco mais minimalista, vamos chamar assim, veio outra linha criando o exatamente oposto. É a bagunça total e é uma bagunça proposital, na verdade. E eles dando um grande valor a isso. Então, é uma super estratégia. Tem um jeito certo e errado? Não tem jeito certo e errado. É criação, cada um cria a sua estética. Você tem que acumular repertório, ver tudo que existe no mercado. Né? Aqui no Nordeste está muito forte, que é uma coisa que eu adoro, é esse rústico, né? Então, é muito a madeira, né, colocada do jeitinho rústico que o pessoal do Nordeste usa muito, a palhazinha, sabe? Tudo muito rústico. E é tão genuíno isso. E daí, eles simplesmente fazem um projeto, né? Tem todos os critérios de projeto que um bom arquiteto faz, só que com os elementos mais rústicos, e fica um resultado incrível, descontraído, leve no sentido psicológico, sabe? É tão bacana, é tão relaxante. E tem tudo a ver com a atmosfera, né? Com turismo, com praia, com a cultura da população. E isso, então eu vejo no Nordeste hoje, do pouco que eu estou observando, é uma releitura, é uma versão nova, né? É uma versão nova da arquitetura que eles faziam. Então eles estão se renovando. E da mesma maneira que eu estou falando de uma região do país, tu tem que começar a fazer uma avaliação do teu processo, né? Como é que tá a tua arquitetura, como é que tá o teu trabalho. Se tu tá te renovando ou se tu tá estagnado, estagnada.